Eu sou um cristão católico apostólico e você também. O problema é que nós não somos romanos. Temos dificuldade com essa parte aí. Meu problema não é com igreja católica, porque a igreja católica significa simplesmente universal. Apostólica também não tem um problema com isso. Meu problema é com o romana. Sabe qual vai ser a resposta de Deus? Você quer me agradar, meu filho? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho. Não matarás. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás nada que pegue. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada que pegue. Não matarás. Não matarás, não adulterarás. Risco, e eu tendo condições, eu atiro para matar mesmo. Eu atiro pra matar mesmo. Eu atiro pra matar mesmo. Pra matar mesmo. Eu atiro para matar mesmo. Eu atiro para matar mesmo. Risco, e eu tendo condições, eu atiro para matar mesmo. Não é na perna, não. É no meio dos olhos, o primeiro. Tranquilo. Não tem a menor dificuldade sobre isso. Começar dizendo que eu sou católico. Eu sou católico. Não precisa nenhum susto, nenhuma surpresa, nenhum espanto, porque a palavra católico, ela simplesmente significa universal. Então, eu sou católico nesse sentido. Eu pertenço à Igreja Católica, por ser a Igreja Universal de Cristo, não uma igreja do que eu sou católico. Do que eu sou católico. Do que eu sou católico. Que eu sou católico. Igreja Universal de Cristo,
não uma É igreja o universal de Cristo, o universal de Cristo, é o universal de Cristo, universal de Cristo, o universal de Cristo. Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, o tema de hoje é sobre questão, né? Qual a diferença entre cristão e católico, né? Jesus Cristo, ele fundou a Igreja Católica? Claro que não, né? Claro que não. Então, vamos acompanhar esse vídeo aqui do Evandro Ferreira, né? Porque ele falou que eu não entendi o porquê ele falou que é católico, né? Então, eu não menti quando o Evandro disse que ele é católico, tá bom? Então, me acompanhe esse vídeo aí. Olá pessoal, eu estou aqui no sítio onde nós trabalhamos e nós estamos na pausa, né, do nosso horário de descanso. E eu resolvi gravar um vídeo abordando uma questão muito interessante que muitos se perguntam: quais as diferenças entre o catolicismo romano e o protestantismo? Há uma diferença imensa sobre esses dois ramos do cristianismo, vamos colocar assim, não é? Bom, eu quero começar dizendo que eu sou católico. Eu sou católico. Não precisa nenhum susto, nenhuma surpresa, nenhum espanto, porque a palavra católico, ela simplesmente significa universal. Então, eu sou católico nesse sentido. Eu pertenço à Igreja Católica, por ser a Igreja Universal de Cristo, não uma igreja que é um templo que se encontra em uma determinada localidade, uma cidade, em um estado, etc. Mas eu faço parte da Igreja Católica, sim, da Igreja Universal de Cristo. Também eu sou católico apostólico. Por quê? Porque nós seguimos os ensinos dos apóstolos, a doutrina passada pelos apóstolos. O problema é que nós não somos católicos apostólicos romanos. Eu sou católico apostólico, eu não sou romano. Por quê? É aí que começa a grande discussão da Igreja Católica Romana e o protestantismo, não é? Eu vou gravar mais à frente vídeos trazendo as diferenças, as semelhanças e as diferenças, os pontos em que nós divergimos e por quê, particularmente falando por mim, porque eu considero, embora que não vou dizer que os irmãos ou as pessoas que fazem parte do catolicismo romano, que frequentam os templos da Igreja Católica Romana, não seja salvo. Eu creio sim que tem muita gente salva lá, muita gente que realmente adora Jesus, que realmente acredita em Jesus Cristo. Mas por que eu particularmente digo que é uma igreja, vamos colocar dessa forma, não bíblica ou herética? Por quê? Porque não segue os fundamentos bíblicos.
Esse é o primeiro ponto que eu vou estar abordando nos vídeos em que eu vou gravar sobre as diferenças do catolicismo romano e o protestantismo. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Pronto, Larinão, ok? Então, como você viu esse vídeo, ele mesmo afirma que é católico, ok? Ele mesmo afirma que ele é católico. Então ele dá a explicação, o porquê ele é católico. Ah, eu sou católico porque é universal, né? Eu sou católico porque é universal. Como se parece que a Igreja Católica é a única universal, né? Então vamos lá. Aí eu pergunto para vocês. Na Bíblia, os discípulos, né? Vários discípulos, pela primeira vez, eles foram chamados de católico ou de cristão. É o que a gente vamos conhecer. Porque a nossa base da verdade pura, que nós devemos seguir até o fim, é a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé, de verdade, que nós devemos seguir até o fim. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Quando você vai pesquisar sobre o que significa católico, então a palavra católico vem do grego, ok? A palavra católico vem do grego, logo do que? Do grego, exatamente. Porque os antigos católicos eram exatamente os gregos. Vão prestando atenção, tá bom, meus irmãos? Vai prestando atenção. Os antigos católicos eram exatamente os gregos, os veneradores que veneravam ídolos, imagem. Os gregos, eles acreditavam em vários deuses. Alguns acreditavam em 3 deuses, os gregos acreditavam em 3 deuses. Né? Existia vários tipos de pessoas, né? Outros acreditavam em 12 deuses. 12 deuses. Então os gregos, eles acreditavam em vários deuses. Então é por isso que você vê hoje o que inventaram, né? A doutrina de trindade de 3 deuses. Então não existe 3 deuses, tá? Foi inventado pela Igreja Católica dos tempos antigos dos gregos e outros povos, claro. Os outros povos vieram aprendendo sobre esses gregos católicos. Então, quando se fala, eu sou católico, a primeira coisa que a gente vai entender é que são veneradores de imagem. Estou falando, amados irmãos, dos católicos praticantes, né? Os católicos que os padres falam que realmente é verdadeiro, são aqueles que veneram, tem as imagens nos lares. Ok? Esse é o ponto. Então existem pessoas que dizem que é católico, mas não são praticantes. Eles não são praticantes. E isso o padre, ele mesmo fala. Então quando alguém diz para nós, eu sou católico,
nós já percebemos na hora que são veneradores, né? Veneradores de ídolos, né? Que é a imagem, tanto de ídolos como de imagem. No passado, esses gregos, eles tinham o rei como seu ídolo, como um deus, tá certo? Então, eles tinham o homem, o rei, como seu ídolo, como um deus, os gregos e outros povos também, tá? Até os próprios judeus, eles tinham o rei também como um deus. Isso eu vou mostrar para você depois. Eles temiam, alguns povos judeus de Israel, eles temiam ao rei do Egito, achando que era um deus. Isso eu vou mostrar para você, irmão, dentro da Bíblia, ok? Depois. Vamos lá. Então, amado irmão, na cidade de que mana leite e mel, o povo que habitavam lá, antes do povo de Israel chegar na cidade que mana leite e mel, quem habitava naquelas cidades era os pagãos, os católicos que veneravam as imagens. A cidade que mana leite e mel, Jerusalém, a cidade que mana leite e mel, ali habitava um povo que os costumes deles eram as imagens, fazer imagem, ok? Isso eu vou mostrar para você depois, dentro da Bíblia Sagrada, ok, meu irmão? Então vamos lá. Olha só. Então eu vou mostrar para vocês aqui a prova. Pela primeira vez, quando muitos se converteram a Jesus, que se tornaram discípulos, multidões se tornaram discípulos, pela primeira vez, eles foram chamados de cristão. E ponto final. Não existe, eu sou católico cristão. Não. Eles foram chamados pela primeira vez de cristão. Então eu sou cristão. E ponto. E ponto final, tá certo? Vamos lá. Olha só aqui. Atos 11. Nós vamos ler aqui, amado irmão, no 19, tá? Vou lhe mostrar algo aqui. Vou lhe mostrar aqui os gregos católicos que se converteram a Jesus Cristo, né? Os que abandonaram as suas imagens e se converteram a Cristo Jesus, tá? Vamos lá. Atos 11, versículo 19. Então, os que foram dispensos, vamos ler aqui no 20, deixa eu ver. Vamos ler aqui no 20, né? Que os irmãos leiam todo, né, o contexto. Leia todo o contexto, começando no capítulo 11, tá? Só vou aqui mostrar para você uma coisa, olha só. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus, ok? Então aqueles gregos católicos que adoravam imagens, ídolos também, eles se converteram a Jesus Cristo, tá certo? Então os antigos católicos, os pagãos que adoram imagem, se convertiam a Jesus Cristo. Vamos aqui para o versículo agora 26, tá? 26. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Pronto. Está aqui a prova para vocês. Grandes multidões que se converteram a Jesus. Aqueles gregos, eles foram levados para se reunir com os irmãos e pela primeira vez os discípulos, multidões, foram chamados de cristão. Ok? Cristão. Então não existe católico na Bíblia, não. Ok? Então a prova de vocês está aqui. Agora o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte.
Por que é bom? Por que é bom ser chamado de católico? Eu sou católico. Eu sou católico. Por quê? Porque você vai ficar nas coisas do mundo, né? Ser católico, você pode fazer as coisas do mundo, isso é. Então, esses católicos, que diz que é cristão, católico, cristão, apostólico, não sei o que é, eles vivem ainda na prática do mundo, né? Por exemplo, você que é cristão, jamais você pode estar jogando aquele jogo de violência, né? Que é de matar, que é Free Fire, né? O nome assim, que eu não sei chamar, Free Fire, com revólver matando, ei, de maneira nenhuma. Você está jogando esses jogos de arma, matando as pessoas, né? Ei, esses aí não são cristãos não, são carnal. Vocês estão entendendo, amado irmão? São carnais, são católicos, não cristãos. Ok? Vamos para mais aqui. Os samaritanos, eles eram também católicos, veneradores de imagens e ídolos. Quem pegou aquela serpente do deserto, aquela imagem que Moisés tinha feito, aquela serpente no deserto, quem pegaram essa serpente para adorar, para venerar, veja bem, quem pegou essa imagem da serpente para venerar foram os católicos samaritanos. Eles pegaram e levaram para o monte para venerar aquela serpente. Vocês estão entendendo? Isso eu vou mostrar, irmão, para vocês dentro da Bíblia, tá? Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia, que eu vou mostrar para você depois, ok? Não adianta, né? Não adianta eu estar falando e não mostrar as provas. Eu vou mostrar para você depois, tá bom? As provas. Então existia muitos pagões, né? Os pagões são aqueles que veneravam as imagens, os ídolos. Eles acreditavam em vários deuses. Outras pessoas acreditavam em 3 deuses, outro em 2 e assim vai, né? Existia esses pagãos. Então, a adoração às imagens vieram dos estrangeiros, dos gentios. Os adoradores de imagem começaram pelos gentios, os pagãos. Ok? Então, o que acontece? Os romanos, eles eram os católicos originais, tá? Eu falo original porque os primeiros católicos eram os romanos, que eles tinham o símbolo da cruz. O símbolo da cruz pertencia aos romanos. Ok? Então, o que acontece? Então, muitos se uniram, né, à Igreja Católica Romana. Se uniram. E claro que durante alguns tempos houve-se, né, claro que ia haver brigas ali entre os romanos católicos e depois os que saíram da Igreja Romana Católica montaram suas igrejas, diferente, né, dos romanos, como hoje você conhece a Igreja Católica. Então os primeiros católicos eram os romanos, e depois vieram as outras igrejas católicas, que é a mesma, né, dos romanos. Eu sou católico, romano, apostólico, não sei o quê, certo? Então essa Igreja Católica Romana, apostólica, não sei o quê, elas fazem parte da Igreja Romana, né? Porque sempre tem as brigas, e o homem sai da Igreja Católica Romana e vai montar a sua igreja, né, diferente. Você sabe como é que é, né? É como hoje, né? O homem, ele tem uma intriga com o pastor, né? O pastor, ele tem intriga com esse pastor, e esse vai e monta uma igreja ensinando evangelho diferente desse outro pastor. É assim, ok? Então foi o que aconteceu. Claro que aconteceu isso. Esse
esse padre que estava junto com a igreja, com o rei romano católico, o rei romano católico. Então o padre se afastou e montou, e, bom, você já sabe já a toda a verdade que eu estou falando. Então a primeira igreja católica são os romanos, não só os romanos. Todos aqueles que veneram imagem, carregam imagem, são os católicos antigos, né? São os católicos antigos. E esses pagãos que veneravam imagens e ídolos, ensinaram a muitos povos da terra a venerar imagem, a ganhar dinheiro também com imagem. Isso eu vou mostrar para você depois. Por que é que eles criaram essa imagem para venerar, para ganhar dinheiro? Isso eu vou mostrar para você depois dentro da Bíblia, tá bom? O que eu estou falando aqui são coisas que você nunca viram ser pregado por teólogo. Então, por isso, irmão, que é importante você ler a Bíblia Sagrada. Bom, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa. Jesus Cristo fundou a Igreja Católica. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Aonde é que Jesus Cristo ensinou as pessoas a venerarem imagem, carregar imagem e ídolo? Aonde foi na Bíblia? Isso o padre esconde de vocês. Quando o padre fala que Jesus Cristo fundou a Igreja Católica, e aonde é que Jesus Cristo mandou as pessoas venerar imagem, carregar ídolos, imagens, fazer imagem? Aonde é? Os discípulos, logo Pedro, que eles usam Pedro como a igreja fundada, que era um padre, diz que Pedro era padre, pelo amor de Deus, amado. Vamos ler a Bíblia Sagrada. O apóstolo Pedro, o discípulo, o apóstolo Pedro, ele não carregava imagem, não carregava símbolo de cruz nenhuma. O apóstolo Pedro não ensinou ninguém a venerar imagem, não. Pelo contrário, Pedro, o apóstolo Paulo, ele combatia os católicos que carregavam imagem dos lares. Isso eu vou mostrar para você, o que o padre não revela para você. O apóstolo Paulo combatendo aqueles católicos que estavam cultuando as imagens dos lares, né? Quando fala imagem dos lares, é que na casa das pessoas tem as imagens, né? Tem as imagens. Então Paulo, ele combatia, né? E esse combater aqueles católicos das imagens, é que Paulo ali ele pregava, ele estava pregando ali para aquelas pessoas, os católicos, e os católicos se convertiam. Isso eu vou mostrar para você depois. É incrível, irmão. Então, por isso que você tem que ler a Bíblia Sagrada. Tá certo? Então, o que acontece? O que acontece é que o padre, ele despreza a Bíblia Sagrada. Veja bem o que eu estou falando para vocês. O padre, a Igreja Católica, despreza a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ele não quer que as pessoas leiam, veja bem, eles não querem que a pessoa leia a Bíblia Sagrada. Porque se a pessoa lê a Bíblia Sagrada, procurar ler, procurar conhecimento para ser sábio, ela vai entender que ela está numa igreja católica, está numa falsa igreja. Ok? Então é por isso que o padre falou que o mais importante não é a palavra, é o oral. É o oral. Veja bem, por quê ele está dizendo isso? Para que as pessoas procurem mais ouvir o homem e não ir para a Bíblia. E não dar mais importância para a Bíblia. Então as pessoas só vão ouvir o padre falando. Irmão, Jesus disse, examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. A palavra de Deus é tudo. Ok? Então, por que que o padre, ele fala, eu já publiquei aqui no meu canal sobre esse padre aí. Por que que ele fala que o mais importante é o oral e não a palavra de Deus? Porque eles vão desfazer a própria Bíblia Sagrada.
É por isso que ele fala que o importante é o oral. Porque eles vão desfazer, distorcer o texto bíblico na cara de pau. Quando a pessoa mostrar aqui, ó, padre, Deus está dizendo que não é para nós venerar imagem, que não é para nós ter em nossa casa imagem. Aí o padre vai dizer, não, é que não sei o quê. Se você pegar a foto de sua mãe, é cococó. Ele vai dar aquele desdobro pelo oral. Aí a pessoa vai acreditar no oral. A pessoa vai acreditar no oral do padre, em vez de acreditar na palavra de Deus da Bíblia. Em vez de ouvir a voz de Deus, a pessoa vai acreditar no homem, no oral do homem. Pelo amor de Deus, amado. Você está vendo que o padre, ele faz? Mas tudo isso é para desfazer a Bíblia. Para que as pessoas acreditem mais no oral dele, no oral. Vocês estão entendendo, amado? Ok? Vocês estão entendendo, amado? Né? Então, a pessoa falou para mim que eu menti, que eu estou mentindo, que Evandro é católico. Não, eu não estou mentindo. Eu não menti, não. Eu mesmo estou mostrando a prova para vocês, né? O próprio Evandro Ferreira dizendo que é católico, né? Mas nós somos cristãos. Roberto, qual a diferença de católico e cristão? Qual a diferença? É que nós cristãos obedecemos somente a palavra de Deus. Tá certo? Somente a palavra de Deus. Se alguém falar algo que não está na Bíblia, nós não vamos acreditar. Nós, verdadeiros cristãos, não carregamos simbologias, nós não carregamos figuras, nós não carregamos imagem nenhuma. Nós somos realmente os verdadeiros cristãos. Já os católicos, não. Eles acreditam mais na doutrina do homem. Veneram imagem, carregam imagem, se ajoelham diante das imagens, eles falam com as imagens. Tá certo? Então, esses não são cristãos verdadeiros do Senhor, não. Ok? Então, tá aí. Então, ser católico é muito bom para essas pessoas carnais, né? Isso, né? Vocês podem ver que ser católico é muito bom, porque você pode cometer seus pecadozinhos, né? Seus pecadozinhos, tá certo? Então, na igreja católica, a pessoa entra pecador e sai pecador. Não muda nada. Porque os padres não combatem, não falam de pecado, não prega realmente a salvação. Eles não pregam, não. Então, aquelas pessoas que estão ali na igreja católica, os padres ele intercede, somente intercede por aquelas pessoas. As pessoas entram e saem do mesmo jeito, pecadores. Por quê? Porque é bom frequentar a igreja católica? Porque você não vai se converter realmente a Jesus Cristo e abandonar as práticas do mundo. Então a igreja católica, ela é a Babilônia, o Egito, as filhas da Babilônia. Porque o rei da Babilônia, ele gostava das culturas do mundo. A música, a arte, as músicas, a arte. Então aquelas artes que as mulheres vinham fazer sua arte dançando ali, né? As prostitutas, aqueles homens fazendo aquele circo, né? Dando aquele mortal, tal, ok? Então o rei da Babilônia, o católico que acreditava em 3 deuses, que é Íris e não sei o que. Então esse negócio de trindade, de 3 deuses, vem da Babilônia e de outros povos. Então o rei da Babilônia acreditava em 3 deuses, é a Íris, é não sei o que. Ok? A origem da trindade de 3 deuses, de onde vem da Babilônia e de outros povos. Ok? Então, o próprio Lutero, ele era católico. Ele era católico ainda. O Lutero e Calvino, Lutero com outros amigos, Lutero, Calvino, eles queriam tirar o texto de Tiago. Como Lutero
diz que a salvação não é pelas obras, Lutero e Calvino, né, com seus amigos, fazendo a reforma. Eles queriam tirar o texto de Tiago. Você veja que esses homens, eles não tinham Calvino e Lutero, não tinha o Espírito Santo do discernimento, porque Tiago não está afirmando que a salvação é só pelas obras. Tiago também não está afirmando que a salvação é só pela fé. Ele não está afirmando isso. A nossa salvação é por fé e obra. E ponto final. E ponto final. Então, esses que dizem que a salvação é só pela fé e ponto, não explica mais nada, eles estão levando, irmão, pessoas ao pecado. Você veja o povo, olha só, você veja o povo do mundo, basta ter fé. Irmão, o que tem de quantidade de ímpios, gentios, se parecendo conosco, basta só a fé salva. Basta ter fé em Deus que nós teremos salvação, né? Por causa desses hereges que não têm o Espírito Santo de Deus. Por causa desses católicos, apostólicos, cristãos, não sei o quê, como, né, o Evandro Ferreira, que é católico, apostólico, não sei o quê, que diz que a salvação é só pela fé. Pelo amor de Deus, amado. Eu nunca vi em minha vida uma pessoa não confirmar o que Tiago fala. Eu nunca vi em minha vida. Então eles esconderam por muito tempo esse texto de Tiago. Eles não falavam desse texto de Tiago, os calvinistas e outras pessoas. Eles não falavam. Eles só falavam o texto lá de Paulo. A salvação é só pela fé. Pelo amor de Deus, amado. Aí quando nós mostramos a verdade, aí eles procuram o que acrescentar para matar o nosso irmão Tiago, para desfazer o próprio nosso irmão Tiago. Vocês estão entendendo? Então, eles que não têm o Espírito Santo de Deus, eles não conseguem dizer a salvação é pela fé e obra. Eles não conseguem dizer não. Não, é que nós somos salvos para praticar a obra. Não é que as obras vai salvar. Não é que as obras vai salvar. É aquela bagunça que eu nunca vi na vida, mas eles não confirmam realmente como nós, verdadeiros cristãos, confirmamos que a salvação é pela fé e obra. Primeiro, fé. Depois, acompanhada com obra. Irmão, o que tem de gente dizendo que tem fé em Deus, mas não tem obra. Não tem obra de Deus. Não. Eles querem ser salvos por suas próprias obras. Eu não mato, eu não bebo, eu não fumo. Alguns querem ser salvos pela lei de Moisés. Eu não mato, eu não bebo, eu não fumo. Não vai ser salvo só pela lei de Moisés. Isso nós vamos entrar nesse assunto, irmão, depois, tá? Que eu vou explicar para você todo o mistério que tem na Bíblia que eles não revelam para vocês, né? Então eles vão usar aqueles textos, né? Eles sempre usam aqueles textos isolados, ninguém é salvo pelas obras, sem explicar exatamente que obra é essa, que ninguém será salvo. Aí eu vou explicar para vocês depois. A outra parte que ele fala, a lei foi abolida. A lei foi abolida. A Bíblia diz que ninguém será salvo pela lei. É que Cristo aboliu na cruz. Irmão, tenha cuidado em nome de Jesus. Tenha cuidado em nome de Jesus com esses apóstatas da verdade, que não têm o Espírito de Deus. Tem que ter cuidado com isso aí. Então eu vou explicar para você por que a pessoa não será salva pela lei, somente pela lei.
de Moisés. Tem pessoas que querem ser salvos só pela lei de Moisés, só os 10 mandamentos. Mas não quer seguir realmente Jesus. Então, entre Jesus e o rico, ali está o que nós vamos usar sobre essa parte aí. Por que a pessoa não será salva só se guardar? Ou por que a pessoa não será salva somente pela lei de Moisés, só pela lei? Isso eu vou explicar para vocês. Mas nós, verdadeiro cristão, nós guardaremos as leis de Deus, os mandamentos. Agora, tem leis de Moisés que não existem mais. Realmente, Jesus aboliu na cruz. Realmente, tá? E isso eu vou mostrar para você, dentro da Bíblia, o que foi abolido na cruz das leis, né? Algumas leis de Moisés. Mas o verdadeiro mistério que eu vou revelar para você, o que realmente Jesus aboliu na cruz. Porque as pessoas pegam isso e diz que Jesus aboliu a lei de Moisés. Isso é um grande perigo para vocês. Tá bom, Madrão? Então, primeira coisa que diz lá, que eu vou mostrar para vocês. Em Hebreus, a Bíblia diz, castigo para quem violar a lei de Moisés. E a Bíblia diz, mais castigo, né? Castigo severo, né? Mais castigo ainda quem pisar e calcar Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele deu mandamentos e leis para nós. Ou um ou outro será castigado por Deus. Então, cuidado com essa coisa de dizer que a lei foi abolida de Moisés. Tem que ter cuidado com isso aí, tá bom, amados? Então, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e sejam apenas cristãos. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristão e nunca de católico. Porque a palavra católico vem de igrejas que veneram imagem. Nunca seja católico. Seja um verdadeiro cristão que não venera imagem e não tem imagem nem figura nenhuma para ter como base nenhuma, não. A nossa base é espiritual. Adorar a Deus em espírito, tá? Adorar a Deus em espírito, falar com Deus em espírito com os olhos fechados. Não diante de uma imagem nenhuma. Então, esses são os verdadeiros cristãos, tá bom? Os verdadeiros cristãos. Então, os falsos cristãos são os católicos, que são os rebeldes, que continuam ainda a transgredir a lei de Deus. A Igreja Católica, até hoje, nunca se arrependeu, continua transgredindo a lei de Deus e ficam venerando imagens, tá bom, Maria? Então, nós devemos amar, pregar o Evangelho para esses gregos, né, católicos, né? Porque a palavra católica vem do grego, porque é exatamente os católicos antigos, os gregos, que veneravam as imagens, tá bom? Então, irmão, que Deus abençoe a todos vocês. E você veja que Jesus fala para aquela samaritana, né? Aquela samaritana do poço de água, que Jesus estava ali, Jesus falou, vós adorais a Deus que não conhece. Então, aquela samaritana, ela era católica, ela era veneradora de imagem. Então, os católicos antigos, que eram os samaritanos, né, e tinha os gregos, eles pegavam suas imagens e levavam para o monte, para venerar. Isso está na Bíblia, que eu vou mostrar para você depois, tá bom, Maria? Que Deus abençoe a todos vocês e até mais. Relembrando para os irmãos, verdadeiro cristão, ele não fica jogando jogo de matar, aquele jogo de arma de Free Fire, tá certo? Esses aí que você vê falando aí são carnais, são apóstatas da verdade, ok?
estão perdendo tempo mais com coisas do mundo, em vez de estudar a Bíblia Sagrada e pregar realmente, né, o verdadeiro Evangelho. Né? E se, amados irmãos, relembrando aqui, né, como vocês falam, né, quando você pesquisa sobre o que significa católico, a palavra católico, que reúne todos, né, reúne todos. Então é por isso que você vê, as pessoas vão para a igreja católica, todo tipo de pessoa. Os pecadores vão, mas não tem mudança nenhuma, sai pecador. Mas quando ele vai para a igreja verdadeira, para a igreja cristã, e alguns saem transformados, saem realmente transformados. Eles aceitam Jesus e não vai mais praticar mais as coisas do mundo. Tá certo? Então isso os padres não podem falar não. Né? O padre não pode falar sobre o verdadeiro Evangelho, porque senão ele perde todo mundo que está ali dentro. Certo? Então a igreja católica é a igreja da Babilônia, que você pode curtir as coisas do mundo, tá certo? Essa que é a grande verdade. Então o que acontece? O Evandro Ferreira, ele acha que a igreja católica é a única universal, que é a única universal. É por isso que ele fala que é católico. Bom, vamos lá. A Bíblia diz, amados irmãos, que o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura, seja grego, falsos judeus, todo tipo de língua. Okay? Então, a igreja verdadeira, chamada cristã, dos apóstolos, dos discípulos do Senhor, eles acolhiam todo mundo, eles acolhiam todos, seja gregos que se convertiam ao Senhor, seja qualquer tipo de pessoa. Então, essa igreja universal que acolhia, reunia todos, chamava todos para ouvir a palavra de Deus, está aqui na Bíblia, que era os cristãos verdadeiros, os apóstolos, os discípulos, certo? Então, a igreja verdadeira, ela vai aceitar todos que entram ali dentro, seja homossexual, né? Seja homossexual, seja, né, sapatão. A pessoa que for entrar ali na igreja, o pastor vai pregar para essas pessoas. Lá dentro, essas pessoas vão ouvir a verdade do Senhor. Então, alguns se convertem, né? E outros continuam sempre indo para ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Agora, tem igreja que espanta, né, as pessoas que vai frequentar. Espanta os ímpios, os joios da própria igreja, né? Não pode fazer isso. Então, como o próprio Deus falou, que os povos de fora virão ouvir a palavra de Deus. Então, muitos dos povos do mundo, eles vão para dentro da igreja em busca de ouvir a palavra de Deus. Então, o dever do pastor é ensinar tudo que está na Bíblia, o verdadeiro Evangelho, pregar o Evangelho para todos que estão ali na igreja. Então é onde ele faz o convite. Alguém quer aceitar Jesus, né? E é onde aparece eu quero, tá certo? Então, porque tem muitos apóstatas da fé, os desigrejados, que diz que não existe confessar Jesus, aceitar Jesus, não existe isso. A própria Rosa de Saron Variedades, ela falou, essa coisa de aceitar, chamar o povo para aceitar Jesus, não existe isso aí, cococó. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia Sagrada. Então eu vou explicar para você como é aceitar Jesus, como é confessar Jesus. Vou mostrar para você. Vou pegar João Batista como exemplo e outros textos como exemplo e ensinar para você como é aceitar Jesus, como é confessar Jesus. O pastor está errado em convidar a pessoa. Quem quer aceitar Jesus aí? Claro que não, de maneira nenhuma, né? Porque tem pessoas que têm vergonha. Como é que a pessoa vai saber como é que vai receber Jesus? Eu quero aceitar Jesus. Como é que a pessoa vai saber se ninguém convida, faz o convite?
Pelo amor de Deus, irmão. Esses apóstatas da fé, que está buscando agora judaísmo, é estudo estudo hebraico, é estudo grego, é apologética, é teologia, misericórdia, meu irmão. Estão desprezando a Bíblia Sagrada com esses estudos de apologética, é teologia, pelo amor de Deus, meu irmão. Estão pervertendo o Evangelho de forma cruel, Em vez de obedecer Jesus, que é para examinar, buscar conhecimento na Bíblia, para ser sábios, não querem não. Que Deus tenha misericórdia do seu povo que estão se perdendo cada vez mais. Estão se afastando do verdadeiro conhecimento que é a Bíblia. É assim de gente se afastando da Bíblia Sagrada. Estão buscando outros conhecimentos e vão quebrar a cara. Tá bom, irmão? Então, continue acreditando até o fim na Bíblia Sagrada. Só pregue o que a Bíblia diz, tá bom? Os verdadeiros sábios cristãos, são aqueles que têm o conhecimento bíblico. Ele lê a Bíblia e prega o Evangelho. Aquele que aceita Jesus, ele já se tornou sábio. Você sabia disso, amados irmãos? Você sabia disso, que aquele que aceitou Jesus já se tornou o sábio do Senhor? Você sabia disso? Pois é. Eu vou mostrar para você. Deus, ele já titulou o seu povo cristão de sábio. Eu vou mostrar para vocês, ok? Porque tem pessoas que têm uma inveja tão grande quando se fala a palavra sábio. Eu sou sábio do Senhor. Tem uma inveja do Satanás tão grande que me degrine, me calunia, tentam me envergonhar. Pelo amor de Deus, amado. São as pessoas que não buscam a Bíblia, querem viver divisão. Ah, se Deus me falar, eu falo. Se Deus me falar, eu falo. Eu só falo se Deus falar. Pelo amor de Deus, amado irmão. Se acorde para essas pessoas. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer conhecer os mistérios que estavam ocultos? Ó, tá aqui. A minha Bíblia é tão velhinha. Eu gosto de Bíblia velha, irmão. Eu gosto de Bíblia velha. Porque as de hoje, as Bíblias novas que estão fazendo hoje, misericórdia. Só a misericórdia de Deus. Eles estão mudando tudo. Tá certo? Então, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. E eu quero dizer ao Francisco França, tá certo, Francisco França, que eu vou lhe dar respostas, né, sábia, direto da Bíblia. Você usou o salmo sobre Davi que clamou. Davi clamou em alta voz. Davi gritou. Peraí, aonde que eu vou explicar para vocês? Qual é a diferença de falar em alta voz e falar de gritar? De gritar. Irmão, falar em alta voz é uma coisa. E gritar já é outra coisa. Então eu vou explicar para você. Como assim? Como assim eu clamar a Deus gritando? Tem que ter muita calma nessa hora, mas você não pode sair por aí pregando o evangelho com gritaria. Com gritaria não. A primeira coisa que vai acontecer, já pensou o Francisco França? Ele chega para mim, Deus falou que eu... A primeira coisa que eu vou perguntar para o Francisco França é o seguinte: ô Francisco França, meu irmão, vai me bater? Entendeu, meu irmão? A primeira coisa que eu vou fazer é isso. Vai me bater? Para que esse exagero todo, meu amado? Você não lê a Bíblia, não? Quando a Bíblia manda nós ser tardio, ser manso no falar. Né? Muita calma, Francisco, calma.
Eu vou lhe mostrar os textos bíblicos à prova que nós não podemos gritar. Agora vamos entender exatamente como é que aquelas pessoas eles clamavam gritando. Como é que eles clamavam gritando? Porque existe um gritar, irmão, existe um gritar, clamar a Deus gritando, pregando gritando, existe um gritar que aí já não é um gritar, um clamor a Deus, um clamor a Deus. A pessoa vai dizer, por exemplo, você vê a pessoa orando com aquela gritaria, a primeira coisa que eu vou perguntar é o seguinte: ô meu amado, você está com raiva de Deus? Né? Você está irado com Deus? Né? É a primeira coisa que eu vou perguntar, quando eu vejo alguém gritando daquela forma que parece que vai bater em Deus. Tá certo, amado? Então, eu já fui testemunha disso, amado. Eu entrei numa igreja, né? Que eu estava procurando uma igreja para frequentar em Aracaju, que eu morava em Aracaju, Sergipe. Aí eu entrei numa igreja, né? Eu nem olhei a placa no nome, né? Aí eu entrei. Primeira coisa que eu achei estranha é que o povo não me tratou com alegria, não falou comigo, né? Não deu aquele sorriso, aquela alegria na cara, não deram não. O pastor que estava lá na frente nem me desejou boas-vindas, não me desejou boas-vindas, seja bem-vindo, meu amado irmão. Não desejou boa-vinda para mim. Aí eu fiquei ali. De repente, quando esse pastor foi orar, estava tão, irmão, estava tão gostoso ali, a pregação estava tão gostosa, né? Falando ali tão manso, né? Tão gostosa. Pense que não, quando ele foi orar, começou a gritar. A minha mente saiu de concentração. Eu digo, misericórdia, tá brigando com Deus, é? Tá brigando com Deus, é? Irmão, estava orando, gritando. Eu digo, misericórdia, eu caí e fui fora. No outro dia, quando eu vim e olhei para a placa, irmão, era a igreja, era a igreja Testemunho de Jeová que eu estava. No outro dia, quando eu fui ver, foi na igreja Testemunho de Jeová. E é por isso que eu não tive alegria nenhuma, irmão. Né? Eu olhei pro irmão quando eu entrei, né? Não fez um sorriso nenhum. Não fez sorriso de alegria. Não, irmão. Tá? Mesmo assim eu entrei, sabe? Aquelas pessoas não me cumprimentaram. O pastor não me deu boas-vindas. Mesmo assim eu fiquei ali, né? Para analisar, né? A Bíblia diz que Jesus vai pôr nós no meio dos lobos. Olha só. Deus ele vai pôr nós no meio dos lobos, né? E eu estava no meio do lobo, né? Eu fui frequentar a igreja do lobo. E estava na igreja do lobo. Testemunha de Jeová. Ok, mano? Então, Francisco França, calma, muita calma nessa hora, né? Eu vou trazer toda a verdade do que eu falo e confirmo a verdade, ok? Vou mostrar biblicamente, tá? Então você fez várias calúnias contra mim, né? Você levantou falsos testemunhos contra mim, de que eu não falei. Eu não falei que a pessoa não pode clamar a Deus. Você falou que eu falei que a pessoa não pode clamar a Deus. Isso você está mentindo e levantando falso testemunho contra mim. Você falou um monte de coisa ali, me caluniando. Você levantou falso testemunho contra mim de que eu não falei, tá? O que eu falei é que nós não podemos gritar. E eu vou mostrar para você que realmente nós não podemos gritar. Como é esse tipo de gritar que não pode? Eu vou mostrar para você. Porque se você pregar gritando de um modo que não deve fazer esse grito, você vai espantar a vida. Como muitos pregadores aí,
muitos pregadores que pregam na rua gritando, que é o pastor Barba, gritando, xingando as pessoas. Você veja aí, amado. Você veja aí. Então eu vou dar detalhe. Por que Jesus mandou os discípulos falar em alta voz, mesmo que não deixar ele entrar naquela cidade? Então eu vou explicar para você. Jesus não mandou os discípulos gritar, não. Então vamos entender completo, tá bom? Então existem vários tipos, né? Significado. O que significa clamor? Você não pode chegar lá, clamor significa gritar. Clamor significa gritar. Você sai por aí gritando, não. Irmão, Jesus pregava, era manso. Não era gritando, não. Eu vou trazer Jesus como exemplo. Do que eu estou falando é a pura verdade, que nós não podemos gritar por aí, não. Orando, gritando, pregando, gritando, pelo amor de Deus, amado. Né? Depois nós vamos trazer esse mistério. Por que é que aqueles profetas, eles gritou, orando a Deus? Por quê? Será que ele gritou exatamente como gritam hoje esses pentecostais? Que parece que vai bater na pessoa? Não, de maneira nenhuma. Então eu vou explicar para você no modo biblicamente, tá certo? Então, Francisco França, calma, muita calma nessa hora, tá bom? Eu não tenho pressa não, tá? Eu não vou perder tempo agora com você não, tá? Para poder, né, lhe repreender e lhe exortar. Eu sei que você não recebe repreensão nenhuma, não recebe a verdade do Senhor da Bíblia, tá? Eu sei que você não vai receber, porque você tem o espírito do erro, tá bom? Você vai mais pela razão e não confirma o que está escrito na Bíblia, tá bom? Que Deus te abençoe, Francisco França, e a todos vocês, amados irmãos, e até mais.